Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender o método cascata, em inglês Waterfall Methodology. Nós vamos cobrir este método em 3 partes. Hoje em dia, os métodos mais comuns na gerência de projetos são o método ágil e o método cascata. O que é um método cascata, Waterfall? É um método da gerência de projetos, Project Management, que usa uma abordagem linear e sequencial para completar um projeto. Cada fase só começa quando a anterior termina. É por isso que a gente chama de cascata, porque se a gente imagina que cada fase do projeto é um degrau de uma escada, então nós vamos baixando essa escada ou essa cascata. O método cascata geralmente é usado para a construção em engenharia civil, no varejo, na indústria manufatureira e eventos com orçamento inflexível e outros projetos cuja forma final é bem definida de antemão. Quando você vai usar o método cascata? Quando as fases de produção e o objetivo final são bem definidos. Quando uma fase ou tarefa só pode começar depois que a outra terminar. Então, fase 1, fase 2, fase 3 tem que ir uma atrás da outra. Quando mudanças de plano seriam difíceis demais de implementar depois que o projeto já começou. Ou seja, o seu plano tem que ser bem fixo, tá? Porque depois que começar o projeto já fica difícil de mudar. E quando há exigência de muita documentação e pré-autorizações oficiais, ou seja, se tem muita burocracia envolvida, é melhor você ter um planejamento mais fixo. Em resumo, quando desde o princípio você precisa ser completamente claro sobre o que você vai entregar no final e precisa seguir estritamente o que você planejou no início. Você vai dividir o seu projeto em várias fases. Cada indústria tem sua diferente forma de dividir os seus projetos em diferentes fases, mas geralmente são essas fases: requisitos, análise, design, implementação, testes e manutenção. Fase 1: requisitos. Na indústria, a coleta de requisitos, em inglês Requirement Gathering, é a fase em que coletamos toda a informação necessária do cliente, para que já não precisemos consultá-lo nas fases seguintes. Então, você se encontra com o cliente e pergunta o que você quer, né? E aí, você anota tudo. E aí, como você já tem tudo anotado, você vai planejar e depois você vai mostrar para o seu cliente, isso foi o que eu planejei. Você pode assinar, ele assina e pronto, é como um contrato. Para você fazer essa fase, você precisa definir o escopo do projeto, o prazo final, prever os riscos e os benefícios. Para você saber o que são esses termos, você precisa ver os meus vídeos 24 e 25, que explicam a tripla restrição. Na segunda fase, você vai analisar os requisitos que você coletou na primeira fase. Você também vai analisar os recursos, ou seja, o dinheiro que você tem disponível para fazer o projeto e os custos necessários para completar esse projeto. Você também vai analisar quais são as pessoas disponíveis para ajudar você a fazer esse projeto. Para você entender quem são essas pessoas envolvidas, assista aos meus vídeos 15 e 16. Também chamamos de recursos as habilidades e conhecimentos disponíveis. Por exemplo, se você precisa formar uma equipe para fazer o seu projeto, quais dessas pessoas na sua empresa têm as habilidades e os conhecimentos necessários para fazer esse projeto? Elas estão disponíveis nestes prazos? Elas estão disponíveis nessas condições que você precisa para fazer o projeto?
Também chamamos de recursos os materiais necessários para completar o projeto. E também os recursos intangíveis, por exemplo, o nível de energia ou de cometimento com um projeto que as pessoas da equipe têm. E por fim, você vai definir o modelo a ser usado neste projeto. A terceira fase é de design do projeto. Nele você vai definir as condições de satisfação, veja o meu vídeo número 20, definir os objetivos, vídeos 21 e 22, definir as métricas, veja o meu vídeo 23. Você vai listar as tarefas necessárias em cada fase do projeto, você vai definir os prazos das tarefas e vai definir as dependências. Eu vou explicar o que são as dependências no meu próximo vídeo. Esta é a fase da prática ou da ação, em que você vai pegar o seu plano e vai colocá-lo em prática. Você vai realizar as tarefas uma a uma depois da outra. Por isso se chama método cascata. Depois que você já tiver um esboço do produto ou o produto final, você vai verificar se o objetivo foi alcançado com a qualidade planejada através de testes. E, se houver algo para melhorar, você vai fazer correções. A última fase é de manutenção, em que você vai manter o produto final atual e funcional. Por exemplo, se você fez um aplicativo de celular, você precisa sempre atualizá-lo para que ele fique livre de bugs. Hoje nós vimos o método cascata ou waterfall, que é da gerência de projetos. No próximo vídeo eu vou explicar para você o que são as dependências e como aplicar esse conceito no método cascata. No terceiro e último vídeo desta série, eu vou explicar para você um exemplo de como usar um método cascata para qualquer projeto da sua vida, mas especialmente se você quiser estudar fora. Um abraço, tchau, tchau!